Olá, amigo. Olá, amiga do Vai Cair na Prova. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Não sei nem porque eu pergunto, porque ninguém responde. Mas essa é a vida, né, gente? Vamos lá, então, meu amigo, sem mais delongas, meu amigo, minha amiga, para o nosso material do segundo bloco, do nosso segundo volume, né? A primeira aula, aula 8, de Cruzados e Renascimento Comercial. Uma aula gigante, meus amigos. Gigante, gigante. Mas vamos lá. Para essa aula se estabelecer bem, eu recomendo que, se você não lembra, você tem que voltar nas duas últimas aulas nossas de feudalismo e também de Idade Média Oriental para você entender a discrepância que existe entre o Ocidente e o Oriente, né? O feudalismo é uma sociedade de subsistência, comercial, de poder local, e no Oriente você tem o Islã crescendo, sociedade teocrática e comercial, e o Império Bizantino se estabelecendo, né? Uma sociedade autocrática, o Imperador manda em tudo, religiosamente distinta, né, depois de 1053 ou 1054, eu nunca lembro, com o cisma do Oriente separando entre Igreja Ortodoxa e Igreja Católica, e também potência comercial, né, que não tem boas relações com Roma. Mas para isso, vamos lá, pessoal. O feudalismo no oeste europeu, ele domina as relações políticas e econômicas por 200 anos. Ele só vai começar a perder um pouco de força, pessoal, quando o comércio de longa distância, que ainda existia no seu auge, ele começa a ser reestabelecido com as cruzadas. Além das cruzadas acontecerem, pessoal, você tem também problemas internos ocasionados principalmente pelo crescimento da população e pela falta de produção de comida que conseguisse alimentar toda essa população. Mas para entender a cruzada, pessoal, como uma tentativa de salvar o feudalismo e de resolver esse problema de população, a gente primeiro precisa comentar sobre o poder que a Igreja Católica tinha. O poder eclesiástico, pessoal, na Alta Idade Média, entre 500 e o ano 1000, era muito grande. Ela estava acima no oeste de qualquer poder temporal, de qualquer governante, e ela controlava grande parte dos seus fiéis a partir de uma espécie de medo. Mas não é o medo comum que você entende, o medo sobre coisas. Esse medo religioso que era imputado na cabeça era totalmente sustentado por várias ideias, como nós falamos na nossa última aula, um exemplo, a paixão de Cristo, por Cristo ter duas características, humana e divina, que alimentava toda essa questão do sofrimento. O fato é, pessoal, a Igreja Católica, desde os seus princípios, ela foi se fundamentando cada vez mais, né? Houveram reuniões quando a Igreja Romana começou a se estabelecer, chamada concílios, onde se escolheram alguns dogmas, se fundamentaram algumas posições da Igreja Católica, montaram a Bíblia como nós conhecemos, né? Fizeram toda a junção, mais ou menos como fizeram com o Código de Justiniano no Império Bizantino, fizeram com a Bíblia. E também ergueu-se toda a base filosófica, né, utilizando Platão, questões platonísticas, lá no período da patrística da filosofia. Não só Platão, não só Platão, mas um monte de cara também, outros filósofos que são interessantes naquele tempo. Mas mais Platão, para vocês entenderem. A partir daí, a Igreja Católica começa, então, o seu reinado, junto com alguns reinos importantes, como, por exemplo, o Reino Franco, que nós já vimos. Além, pessoal, dessa ajuda mútua entre reinos, entre reis germânicos principalmente, e o Papa de Roma, você tem também a criação, pessoal, de dois tipos de clero na Igreja Católica. O clero secular, que nada mais são que padres, que diáconos, que cardeais, bispos, abades, que lidam com o povo e que estão, de certa forma, ligados a esse poder político. E lá, pelo ano 500 e pouco, começa a se criar uma onda de clero regular, né? O clero que está lá estabelecido no monastério, né? Que são as ordens, famosas ordens, a primeira ordem monástica criada, que é o de clausura, que são os beneditinos, depois os dominicanos, os cistercenses, mais para frente os franciscanos. O fato é que, pessoal, a vida clérica dominava a vida comum, dominava a vida das pessoas comuns nesse primeiro período. A partir desse preceito, pessoal, tá? Você vai conseguir compreender o porquê que depois de um tempo surgem outras interpretações do cristianismo e essas outras interpretações que não estão ligadas à interpretação oficial que foi construída ao longo do processo de estabilização da igreja desde o ano 300, 400, 500, vão ser perseguidas como heresia, ou seja, como algo que fere diretamente o cânone católico, ou os dogmas católicos. Para quem não lembra o que é dogma, é verdade de fé. Você acredita porque você tem fé, tá? Não é passivo de questionamento, porque
para você ser considerado religioso, você precisa acreditar no dogma sem questionamento. Então, existem várias das vertentes, pessoal, espalhadas pela Europa, depois espalhadas pelo Oriente Médio, que vão lá e vão atentar diretamente contra esses dogmas, vão falar que não é bem assim, a interpretação que foi feita foi equivocada, não é assim que funciona. Às vezes, pequenas diferenças, como é o caso do monofisismo no Império Bizantino, ou do arianismo no Oriente Médio, dos cátaros, dos albigeneses, um pouco depois, na Idade Média, vão ser alvos de perseguição, né? No auge da Inquisição, do processo do Tribunal do Santo Ofício. Que na Alta Idade Média era um processo inquisidor religioso, e que lá na Idade ele vai dormir um pouquinho da Idade Média para frente, e lá nos grandes descobrimentos do século XVI e XVII, ele vai agir de novo, voltar a agir, mas agora como tribunal de Estado. Esse é papo para a nossa próxima aula, a Inquisição é um papo também para uma outra aula, e todas essas questões culturais são outros papos. Mas você precisa entender que a governança da mentalidade do europeu do oeste, do europeu feudal, do servo, era a religião. E quando surgem, pessoal, as cruzadas, é a religião que vai movimentar isso. As cruzadas, pessoal, são uma série de movimentos, expedições militares, que vão diretamente a dois locais, tá? A Terra Santa, Jerusalém, e também a Península Ibérica, na época dominada pelos muçulmanos. Tá? Essas cruzadas recebem dois nomes. Do lado de lá, para ir para a Península Ibérica, nós chamamos de cruzada, propriamente dita. E a cruzada que vai recuperar a Península Ibérica, né, do domínio islâmico é chamado de Reconquista, ou Guerras de Reconquista. Falaremos agora somente das cruzadas. A Reconquista na nossa próxima aula. Daqui a 2 aulas, se eu não me engano. Não, daqui a 2 aulas, certíssimo. Falamos dessas guerras de reconquista. Para o surgimento de Portugal e Espanha, que são nossas pátrias quase, né? Além de ter mais um monte de pátria. Pessoal, esse processo foi acelerado, esse processo da cruzada, porque na década de 1070, o sultão, não lembro o nome do sultão agora, me desculpe, não é o Saladino, é outro cara. Os árabes, os muçulmanos, tomaram Jerusalém do comércio cristão católico. Tá? Não só o comércio cristão católico, mas também o comércio bizantino, o comércio ortodoxo, que já era separado. Tá? Isso foi uma afronta, porque os muçulmanos proibiram qualquer pessoa e qualquer cristão de chegar até ali em Jerusalém. Isso interrompia milhares de peregrinações, interrompia milhares de caravanas econômicas, todas naquela região de Jerusalém. Tá? Como forma de reagir a esse embargo, o Papa Urbano II, lá em 1095, ele faz um discurso na janela da Sé, conclamando, chamando todos os cristãos para participar dessa cruzada para libertar a Terra Santa do inimigo. Tá? E assim ele convoca a primeira cruzada, que vai de 1096 a 1099 lá. É a primeira expedição militar. Essas cruzadas, pessoal, tinham interesses diversos. Não era somente o interesse de recuperar a Terra Santa. Vários setores sociais tinham interesses ali misturados e causava todo um bolo que tentou se resolver. O interesse principal, pessoal, da cruzada era tentar salvar o feudalismo. O interesse tanto do papado quanto dos nobres. Mas cada um deles tinha interesse difuso. Por exemplo, o papado tinha dois interesses: recuperar Jerusalém, que era alvo de peregrinação e também era um lugar que precisava ser de controle cristão, já que Jesus morreu lá. Por que Jerusalém era tão importante, gente? Para todo mundo. Para os judeus, capital do reino de Israel, onde viveu Davi. Para os cristãos, Jesus nasceu próximo, viveu sua vida pública em Jerusalém, foi morto lá. Para os muçulmanos, Maomé, segundo tradições, morreu em Jerusalém, tá? Bem onde hoje é o centro do Templo de Salomão, no Monte Moriá. Então, tem o Monte Salomão lá, que todo mundo quer reconstruir dos judeus, tem a Igreja do Santo Sepulcro, tem essa questão do lugar onde Maomé morreu, né? O Muro das Lamentações, que é na Seca, então tem muita coisa lá que a gente vai conversar uma outra hora um pouco mais propícia. Mas tem tudo isso aí em jogo, tá? O papado queria recuperar essa terra e também reunificar a cristandade. Um tipo de barganha com o Império Bizantino, que estava sofrendo também invasão dos islâmicos ali nas suas fronteiras, para que, se o papado ajudasse a conter, o cisma do Oriente fosse anulado e voltasse a tudo ser uma igreja católica só. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa fosse colocada para debaixo do tapete. Os nobres, que são os caras que vão fornecer os exércitos, obviamente, eles tinham interesse, pessoal, em conquistar terras no Oriente, tentar reproduzir o feudalismo no Oriente, já que aqui no Ocidente o negócio está começando a ficar conturbado,
pelo aumento populacional, e também conseguir um dinheiro sobrando com saque e pilhagem, né? Especialmente se passasse por Constantinopla. Né? Constantinopla é a cidade mais rica nesse ponto. A burguesia, recém-nascida ali, que nós vimos que ela está nascendo e se fortificando, ela queria ir até lá, conhecer essas novas rotas e fixar alguns mercados. Eles sabiam que o mercado de lá era muito bom, muito importante, desde o tempo dos romanos, mas queriam chegar lá e fixar. Tá? E, claro, a grande mão de obra dos exércitos, os servos, foram chamados a essa cruzada por um motivo. A principal justificativa, pessoal, é que, segundo o Papa Urbano e os outros papas que se seguiram, porque as cruzadas demoraram cerca de 250 anos, todas elas, quem morresse lutando contra o infiel na Terra Santa para tentar recuperar essa terra seria purificado de seus pecados, ou seja, receberia indulgência plena e iria direto para o céu. Como ir direto para o céu, pessoal, era uma preocupação muito ocorrente entre os medievais da Alta Idade Média. Então eles se ofereciam para ir, né? Se ofereciam para ir porque essa era uma grande preocupação. Não pense também que não existiam pessoas que eram descrentes ou pagãs nessa época, que a pessoa existia. Né? A gente está falando da maioria esmagadora que era cristã católica devota. Tá? E os cristãos ortodoxos também usaram essa desculpa para conclamar suas cruzadas também. Sendo isso, pessoal, em 1096 parte a primeira cruzada que vocês estão vendo aí na janela. Acho que eu estou falando com a janelinha fechada, pequena, né? Enfim, esqueci de mudar, mas tudo bem. Parte, então, em 1096, a primeira cruzada. Urbano II organiza a primeira cruzada, chamada de Cruzada dos Nobres, tá? Porque foram nobres que emprestaram seus exércitos e também foram à frente dessa cruzada. Tá? Duas frentes de batalha se encontraram ali na região de Constantinopla. Você pode ver Constantinopla, é necessário passar por ela para chegar no Oriente, pessoal, tá? Ao invés de dar uma volta lá por cima nos rios que hoje seriam a Rússia, né? Do Dnieper, no Don e no Volga, é mais fácil passar por ali, lá por cima é muito acidentado, e também o povo que mora lá não é muito amigo. Então vai por ali, é mais fácil, mais conhecido. Parte-se duas frentes, uma da França, tá, e outra do norte da Itália hoje, organizada por esses nobres, os nobres porque queriam pilhar, e eles vão descendo Constantinopla e vão passando por cidades já conhecidas, como Nicéia, cidades do Império Bizantino. Chegam até o Oriente Médio e vão tomando algumas regiões e fundando estados cristãos. Por exemplo, Edessa, Antioquia e Trípoli não está aqui, mas Trípoli fica pertinho de Antioquia, né? Na região da antiga Mesopotâmia, da Ásia Menor. E chegam até Jerusalém, rola um combate absurdo em Jerusalém, sem piedade alguma entre muçulmanos e cristãos. Né? Muçulmanos cometeram atrocidades, cristãos cometeram mais atrocidades ainda em relação à população que se estabeleceu lá. Tá? E no final de 1099, os cristãos voltam, esses nobres voltam até lá, vitoriosos porque retomaram Jerusalém. Tá? E além de retomar Jerusalém, fundaram estados no caminho, ou seja, para não deixar Jerusalém isolada. Principalmente a famosa cidade de Acre. Sim, Acre não é só o nosso estado aqui, né? Vocês ficam brincando que não os conhecem, mas também tem um Acre lá, a famosa São João del Acre. Tá? Você vai entender o porquê daqui a pouco. Volta-se para lá. Nesse meio tempo, pessoal, entre uma cruzada e outra, tá? Alguns nobres se estabeleceram por lá, vários cavaleiros se estabeleceram por lá. Os cavaleiros famosos são usados agora nas cruzadas, né? Os templários, os hospitalários, os teutônicos, fundando hospitais, instituições de caridade. Os templários eram os cavaleiros militares mesmo, né? Os teutônicos eram militares da Alemanha e foram até lá. A segunda cruzada, pessoal, de 1147 a 1149, foi porque os muçulmanos, né, os árabes e muçulmanos, retomaram alguns territórios, como Antioquia, tá? Como Edessa, e deixaram Jerusalém sufocada sem auxílio terrestre do resto. Então foram convocadas essas cruzadas, lideradas por Conrado III, do Sacro Império Romano Germânico, e Felipe VIII da França, foram até lá, retomaram alguns territórios, mas nem todos. Voltaram. Os nobres, então, já não conseguiram manter os seus territórios e nem reproduzir o feudalismo nesses territórios. Eles acabariam reproduzindo o feudalismo pela própria Europa do Oriente mesmo ali, e iria avançando para o Oriente da Europa, para as regiões como Rússia, e lá ia se perpetuar por mais tempo. Vamos ver bem lá para frente, no quarto volume. Então, tentaram retomar, em algum ponto conseguiu, em outro ponto não. Aqui a famosa batalha de São João d'Acre, que foi aquela batalha horripilante. E por fim, pessoal, a terceira cruzada. Nesse meio tempo, entre a primeira e a segunda, entre 1049 e 1089, os islâmicos conseguem retomar Jerusalém do controle. E a terceira cruzada é muito famosa por ser a Cruzada dos Reis,
São os reis que vão dirigir essa cruzada, já que os nobres gastaram um dinheiro muito grande na cruzada, perderam seus exércitos. Grave bem isso, que daqui a pouco é importante. Essa cruzada, eles vão partir principalmente ali, pessoal, né, das regiões litorâneas, porque vai uma parte de a pé e vai muito mais de barco, porque rei não pode ficar cavalgando, né, pessoal? Tá? Tem um grande nobre aí que vai tomar frente disso, guarde bem isso. E é liderada por 3 reis: Ricardo, Coração de Leão, da Inglaterra, Felipe Augusto, da França, e Frederico Barbarossa, Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. No meio do caminho, Felipe tem que voltar, porque descobre um golpe contra ele, né? Inclusive um golpe arquitetado pelo irmão do rei inglês, do Ricardo Coração de Leão. Treta. E no meio do caminho também o Frederico Barbarroxa se desentende com o Papa e sai fora e volta para a cruzada. No meio do caminho, voltando para casa, ele tomando banho num rio, ele morre afogado. Acontece, né? Se tivesse sido na cruzada, talvez não teria morrido. Quem chega lá, Ricardo Coração de Leão, com um exército só. Sabendo que ele não pode invadir, ele tenta negociar com o sultão que está governando lá. Agora sim, o sultão Saladino, famoso. E eles entram num acordo. Jerusalém ainda é islâmica e vai permanecer islâmica até 1948, né? Uma pertinho de nós, guarde isso. Sob o comando de um Estado islâmico. Mas todos os cristãos, sejam ortodoxos, sejam católicos, podem passar por aqui, fazer as suas devoções, vender as suas coisas, contanto que não tentem retomar esse território. A cidade está aberta. Pronto, pessoal, o problema de Jerusalém está resolvido. Mas existiram oficialmente 9 cruzadas e 2 não oficiais. São as famosas cruzadas das crianças e as cruzadas dos indigentes, né, dos leprosos, dos doentes. São 2. Uma é uma lenda, né? A outra tem documento que é verídica. Uma porque talvez não teriam tanta voracidade contra crianças, totalmente errado. E outra para tentar jogar essa galera que era considerada pecadora, tá doente porque é pecadora, principalmente leproso, para fora da Europa fazer uma limpeza sanitária. Não foi bem assim que aconteceu, né? A terceira cruzada, meu amigo, resolveu tudo. A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, todas as cruzadas foram por motivos comerciais e tinham uma capinha religiosa por cima, né? Como foi a quarta cruzada, quando os genoveses, né, da cidade-estado de Gênova, famosa por ser comerciante, dominam Constantinopla e lá se estabelecem, né? Construindo várias estruturas, né, e tal, e vão se tornar o Império Genovês do Oriente e tudo e tal. E vão ser expulsos depois. Pessoal, no fim de todas essas cruzadas, que vão demorar até o século XIII, XIV, tá? Você tem que os objetivos delas não foram quase nada concluídos. Por exemplo, o papado não conseguiu reunificar a cristandade, não conseguiu retomar Jerusalém e não conseguiu ameaçar os bizantinos, embora tivesse muita treta com um cavaleiro católico passando em Constantinopla e roubando um monte de relíquia. A nobreza não conseguiu salvar o feudalismo, não conseguiu tanta grana com pilhar terras, só perdeu seus exércitos e automaticamente também perdeu seu prestígio. Tá? Grave isso. Os servos não ganharam mais nada além disso, quem morreu, morreu. Né? O que aconteceu de positivo para quem estava esperando? A burguesia reativou suas rotas comerciais, né? Fez os seus contatos comerciais, trazendo coisas consideradas exóticas para a Europa, e a burguesia italiana, a burguesia mercante italiana, começa a dominar o Mediterrâneo, já que ela também entrou em acordo com os árabes e entrou em acordo com os povos ali, e seria ela a principal atravessadora de mercadorias e a mais rica nesse período. Para a burguesia, meu amigo, foi a reativação do comércio. Se a reativação do comércio acontece, você sabe que o feudalismo está com seus dias contados. Vai tentar se arrastar, mas está com os dias contados. Então a burguesia é a grande vencedora das cruzadas, é a grande protagonista dessas cruzadas. Só que também resolveu um problema europeu, que era a superpopulação, né? Várias dessas populações, vários dos doentes, foram enviados às cruzadas nas grandes caminhadas da morte. E morreram todos, em grande parte. Então está resolvido esse problema, segundo esse momento. Pessoal, a partir de então, a vida na Europa muda absurdamente. As cidades com o comércio de longa distância começam a renascer e as pessoas começam a morar muito mais na cidade do que no campo, um processo que vem se acentuando desde quando a crise do feudalismo acontece, a crise agrícola do feudalismo acontece. A classe social responsável por isso, a burguesia, vai crescer em importância, vai desestabilizar toda a pirâmide social, vai quebrar com essa ideia de 3 classes só, vai se fortificar a partir disso. E as cidades comerciais estão começando a ficar muito presentes, né? Nessas cidades comerciais, você podia encontrar várias pessoas andando por ali, pessoal, vindo de vários outros lados, já que as rotas estão bem conhecidas, estão bem estabelecidas, e o comércio de longa distância volta. Nessas cidades começam a se fundar as famosas feiras medievais. Essas feiras, principalmente em cidades que vocês conhecem hoje, que foram oriundas de feiras, por exemplo, Antuérpia,
Leipzig, na Alemanha, Frankfurt, na Alemanha, Augsburgo, não está ali, mas tem Gdansk também ali na Polônia, hoje Polônia, na época do Império Romano Germânico, Flandres, na Bélgica, são todas cidades oriundas de feiras. Como é que funcionava essa feira? Essa feira é um dos primeiros exemplos da Idade Média de uma pseudo-globalização. Você pode encontrar nessas feiras um indiano que caminhou por todas as rotas, ou até produtos vindo de muito longe, porque a ativação do comércio não fica só ali, né, pessoal? A Rota da Seda, famosíssima, desbravada principalmente por Marco Polo, ligava até a China, já conhecida desde a antiguidade, mas agora ela tem muito mais importância. Conhecida desde Marco Polo, vai lá e vem produtos chineses ali, você pode encontrar um chinês, ou às vezes um europeu na China, por sinal. E esse lugar virou uma grande globalização. Você pode encontrar um indiano trazendo um cravo da Índia, ou um rubi, uma safira tradicional, ou até mesmo ópio, por que não, tá? Pela Rota da Seda, chegando até ali, e levando para a Índia trigo, centeio europeu, por exemplo. Tá? Você pode encontrar um genovês vendendo um produto indiano que conseguiu nos transportes e trocando por um produto nórdico, um produto inglês. Então, as primeiras interligações globais, né? Uma globalização, entre aspas, no mundo que os europeus conheciam até então. Tá? Essas feiras eram de 3 em 3 meses, normalmente, né? Elas duravam também 3 meses. E elas duravam 5 dias a semana. Por isso os nomes dos nossos dias, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, derivam-se disso. Nessas feiras, pessoal, e esse ambiente comercial das cidades trazem algumas inovações e, ao mesmo tempo, alguns problemas. Das inovações, você tem que a troca direta já não era mais usual, porque normalmente os grandes mercadores que vinham de outras regiões vinham com moeda, né, que não era se usada na Europa Oriental, e essas moedas começaram a ser correntes, a troca por moedas. Só que moedas diferentes, ou de pesos diferentes, ou de metais diferentes, pessoal, elas não podiam ser trocadas diretas porque elas não valiam no seu território. Então surgem algumas profissões que são essenciais, por exemplo, o cambista, tá? O cara que vai trocar a moeda e fazer as suas transações. Surge o banqueiro, o cara que está no banquinho contando e fazendo as suas transações, por isso o nome banco, né? Está no banquinho da praça fazendo transações. O empréstimo de dinheiro, já que não tem empréstimo, então não tem dinheiro, toma aqui, presta lá, depois você me paga. Os grandes correspondentes bancários que vão surgir por todas as rotas comerciais possíveis. Você dá o dinheiro para mim, te dou aqui uma nota promissória, surgimento da famosa nota promissória, ou do cheque também, como vocês conhecem, e você retira com outro cara da minha companhia lá na cidade que você vai. Nós temos um representante lá. Isso quer dizer que você depositou aqui e tira lá. Tá? Então, são todas as transações econômicas que vocês conhecem muito bem. Claro que essas transações econômicas teriam influência na igreja. A questão do capital era muito grande. A igreja tentou o máximo possível, não viu isso com bons olhos no começo, a sensação da burguesia, mas ela sabia que se não se aliasse à burguesia de algum jeito, a igreja não tinha mais poder. É aí que a igreja começa a perder poder, nesse início do mundo comercial, como nós conhecemos. A questão do capital é muito dura, porque a igreja ela condenava o grande lucro, porque ela tinha uma teoria chamada teoria do justo preço, você tem que vender o seu objeto que você está comercializando com uma porcentagem muito pequena de lucro, e o burguês não queria isso, o burguês queria mais, porque senão ele ficaria na mesma sempre, era um trabalho de subsistência. Tá? O enriquecimento era muito virtuoso e era melhor, já que ele viu outras sociedades enriquecendo ao longo do Oriente, depois que passou por Constantinopla, principalmente. Né? E também tentou influir no empréstimo de dinheiro a juros, e para a Igreja Católica era um pecado, era o usurário quem emprestava dinheiro. Né? Como é que você está emprestando dinheiro e ganhando dinheiro sem trabalhar? Segundo a Igreja, o comércio era uma atividade que não era tão digna porque não demandava muito trabalho, ao invés do trabalho no campo, o trabalho na construção civil, o trabalho em outras áreas. Então, o cara que emprestava dinheiro era o cara mais ardiloso do mundo, porque ele está ganhando dinheiro com uma coisa que é tão preciosa que não é dele, que é o tempo. Ele ganha dinheiro a partir do juro, o juro composto, o juro simples, qualquer cálculo de juro que você fizer dentro da regra matemática, você vai estar usando a variável tempo, o X da questão é o tempo, e sempre foi. Tá? Então, como é que você está ganhando dinheiro com uma coisa que não é sua de Deus? Você está usando Deus para ganhar dinheiro. O usurário foi mal visto, inclusive foi garfado pela Inquisição algumas vezes por emprestar dinheiro a juros. Olha só, né? Mas a igreja também lucrava, né, gente? Lucrava muito, principalmente vendendo o sacramento. Então, ou ela se adapta a esse novo mundo, ou ela cai. E você vai ver que ela vai tentar se adaptar, logo, logo. Por outro lado, os burgueses começaram uma série de organizações para tentar manter esse trabalho do comércio e esse trabalho do artesanato, da produção e da venda vivo na Europa, como era em outros lugares. Dentro disso, nós temos a formação de duas coisas, as Hansas e as Ligas. As Ligas eram uniões entre corporações de várias cidades diferentes.
As Hansas também. Dentro dessas Hansas, dessas ligas, nas cidades, nós temos as corporações de ofício. As corporações de ofício são corporações feitas normalmente por burgueses da mesma ocupação, tecelãos, sapateiros e assim sucessivamente, que eles tinham uma obrigação. Já que nós todos somos uma classe, nós todos somos unidos e temos que lutar pelo direito de comercializar, já que lá fora, nobreza e igreja estão começando a encher o nosso saco, os nobres estão começando a perder muita grana, gente, muita grana. Tanto que eles vão ter que libertar essas cidades que surgem nos seus feudos. O burguês tem dinheiro para comprar a carta de franquia da cidade. Você tem uma ideia como os caras estão enriquecendo. Essas corporações começam, então, a regular o preço, para que nem todo mundo aqui, porque um fique pobre, o outro não fique pobre, vamos regular o preço e regular a concorrência. Todo mundo aqui vende pelo mesmo preço, pela mesma concorrência, e todo mundo fica feliz. É uma sociedade de mútua ajuda. Acredita-se que daí, principalmente, surgiram os esquemas para que futuramente surgissem sociedades de mútua ajuda. Todo mundo o conhece, por exemplo, a maçonaria, né, que é uma ajuda mútua, faliu ali, pá, toque de dinheiro. Enfim, não conheço maçonaria, acho que quase ninguém conhece que não participa. Mas, enfim, a organização geral, nesse ponto, é próxima a uma corporação de ofício. Além disso, regularia o preço, regularia a concorrência, ajudaria mutualmente os seus empregados, os seus associados, e também ensinaria o ofício para futuras gerações. Era um grande senaizinho. Tá? Essa corporação de ofício teve encrenca com a igreja, principalmente na teoria do justo preço, mas logo a igreja começa a se adaptar a isso. Também a própria igreja vai começar a condenar essas corporações. Por isso que sociedades secretas oriundas dessas corporações são muito mal vistas pela igreja até os dias de hoje. Vocês vão entender o porquê. Tá? Que são sociedades secretas lidando com sociedades secretas, uma religiosa, outra econômica. Por um outro lado, pessoal, tirando essa evolução gigantesca, do outro lado você tem a quebra do feudalismo. Você tem toda a quebra do sistema feudal, porque está surgindo uma lógica comercial. Tá? Deixa eu só tirar aqui agora, que senão vocês vão ficar vendo. Esse lado, meus amigos, além desse crescimento vertiginoso, deixa eu localizar vocês no tempo. A gente está falando ali, pessoal, entre 1100 e 1400. Tá? 1400 já você tem isso bem fundamentado. E é nesse período de surgimento dessas grandes cidades, dessas grandes instituições, das novas instituições, que você vai ter o estabelecimento, principalmente da nova ordem, da ordem comercial, da ordem econômica. E do outro lado, o feudalismo está indo para a fita, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Esse processo da crise do feudalismo, pessoal, que é inerente ao início do comércio, ele acontece em vários setores. Vamos falar um por um. Termos políticos, pessoal. Tá? Os nobres voltaram todos ferrados das grandes cruzadas, trocaram-se de lugar com os burgueses, alguns reproduziram o feudalismo fora, outros fugiram, outros ficaram por ali. Tá? Como eles não tinham mais força política, pessoal, quem liderou as últimas cruzadas e fez uma aliança e olhou aquilo visionariamente foi o rei. O rei que perdeu o apoio, que perdeu o poder lá em 800 e pouco com as grandes doações do Comitatus do Benefício, de fidelidade, agora ele assume o poder e se alia com a burguesia, comprometendo-se a criar um Estado rico, forte e comercial. Tá? Nesse mesmo bolo, a igreja vai junto e fala, beleza, estamos juntos nessa nova ordem. Os nobres, se eles quiserem sobreviver, eles podem sobreviver da renda deles, de alguém morando nas terras deles. Mas eles não podem mais reduzir uma pessoa simplesmente a serva, porque não é a única opção. Existem outras opções de trabalho a partir de agora. Então, reis e burguesia estão aliados. Burguesia financia, traz o dinheiro. O rei facilita os mecanismos da burguesia. Grave bem isso, que mais para frente vai acontecer uma outra questão. Lá na Revolução Francesa. Grave bem isso. Por outro lado, o poder local se extingue e o principal exemplo dessa extinção de poder local em detrimento ao poder do rei não é só aliança com a burguesia, mas também uma guerra que acontece entre França e Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. Uma famosa guerra dinástica entre os dois reinos, onde existiram problemas de sucessão, né? O sucessor do reino inglês ia assumir França e Inglaterra ao mesmo tempo. Os franceses, num primeiro nacionalismo, né, pós-feudalismo, falando que não, nós não aceitamos inglês aqui, não, e começa uma guerra vertiginosa que dura 113, 117, 121 anos, dependendo do seu referencial, e acontece que a França ganha. Né? A França expulsa esse herdeiro inglês, né? E se estabelece como França. Né? Ela perde algumas regiões ali e tal, né? A Normandia, o litoral da França, mas se estabelece como região. Tem que lembrar sempre da Joana d'Arc, né? A grande líder dos exércitos com 19 anos, que foi executada por ser considerada bruxa, por ter habilidades militares muito grandes.
Então, mais uma influência da igreja em relação às mulheres aí. Falaremos um pouco mais adiante. Isso fortaleceu, pessoal, o nacionalismo francês, fortaleceu o nacionalismo inglês, tá? E, ao mesmo tempo, quem comandou os exércitos foram os reis. Os reis eram um pilar do nacionalismo. Eles eram representantes do país, a noção de país começa a surgir aí, tá? Isso desordena tudo, né? Na França, beleza, eles conseguem organizar a partir disso, mas na Inglaterra desorganiza todas as famílias feudais. As famílias feudais culpam umas às outras por isso. A famosa Guerra das Duas Rosas acontece nesse período de uma família culpando a outra e praticando genocídio. Para a nossa próxima aula, né? Na próxima aula. E isso, pessoal, na questão política, o poder que era descentralizado com o enterro da nobreza como classe dominante, a partir das cruzadas e o nascimento do comércio, esse poder volta a centralizar na mão dos reis. Grave é isso. Em questões, nas questões da economia, meus amigos, nós temos uma mudança bem tácita e bem simples de você entender. A agricultura, por grande maioria, é trocada pelo comércio, o eixo econômico passa a ser pelas cidades. Esse aumento de pessoas, pessoal, na cidade, vai fazer com que as terras agrícolas, ainda nos feudos, passem a não ter mais tanta gente para trabalhar. Tá? Essas terras agrícolas que vão ficar sem gente para trabalhar, para manter um nível de trabalho e de esforço muito grande, os próprios senhores feudais que sobraram, os nobres que sobraram, vamos chamar de nobre a partir de agora, né? Eles começam a maximizar e exigir uma produção muito maior dessas pessoas que sobraram lá, por essa falta de mão de obra, já que a galera está se encaminhando para a cidade. Essa falta de mão de obra e essa exaustão de trabalho faz com que agora o servo, que tem uma opção, né, de vida, que não seja só trabalhar com a terra perto próximo de um senhor feudal, comece a se revoltar contra os seus senhores feudais. São as famosas revoltas camponesas da história. Né? As revoltas camponesas trazem dois paradigmas, né? Ao mesmo tempo que eles enfraquecem mais ainda os senhores feudais, inclusive camponeses invadiam castelos, matavam os senhores feudais, decretavam o fim de famílias feudais inteiras, só que elas contribuem para a fome, porque eles já não produzem mais, eles queimam as suas produções, principalmente, né, em torno de protesto, em tom de protesto. Essa fome, aliado a um problema muito sério, porque como a população está crescendo, mesma coisa, está desmatando, as queimadas que vão acontecer não só para desmate, né, essas queimadas das revoltas camponesas vão alterar o clima e vai ocasionar toda uma crise hídrica, né? Vai chover demais no sul, vai secar demais no norte, que vai ocasionar fome, né? Tanto pela não produção, mas também pela questão climática. Tá? Essa fome deixa as pessoas debilitadas e, ao mesmo tempo, o aumento do comércio deixa cidades comerciais muito sujas. Lugar perfeito para disseminar uma peste bactericida, a famosa peste negra, peste bubônica ou peste pneumônica, dependendo do que ela ataca no seu organismo, do século XIV. Né? Mais precisamente, o ápice dela na Europa, de 1347 a 1349 a 1351, dependendo do gráfico que você pega, da região que você pega. Era uma realidade já muito grande, a peste na Ásia, que veio da Ásia através das rotas comerciais, chegou pelo Império Bizantino e chegou à Itália a partir dos barcos italianos. Né? A pulga do rato transmitia o bacilo, e esse bacilo infestava-se na população. Atente-se para a peste, por favor, é um ano atípico, nós estamos vivendo uma pandemia, e é uma das maiores pandemias da humanidade, a peste negra. Mais para frente até falaremos muito sobre essa peste e outras pestes, porque provavelmente é tema de vestibular, gente, então estude, faça o máximo possível. Não vou dar muitos detalhes agora, porque senão a aula fica mais extensa do que já está. Mas nós vamos voltar a falar dessas pestes, sim. Quem tem que resolver revolta, pessoal? Quem tem que resolver a peste bubônica? Né? Quem tem que coordenar para queimar-se os cadáveres, não enterrar os cadáveres, né, que estão morrendo todo dia na peste bubônica, que incha seus bubões, que te dá febre, tá lá frio. O rei, o nobre também está morrendo. O nobre está morrendo, o nobre está na mão de revoltosos. Os revoltosos também estão morrendo da peste, o nobre morre. É o rei que vai ter que coordenar isso. Automaticamente isso ocasiona uma centralização de poder. É o rei que vai capitanear. É a burguesia que pode também salvar comprando comida ou distribuindo comida, né, dentro dessa peste. Ao mesmo tempo, inclusive, a peste bubônica, a peste negra, a peste pneumônica, tá? Ela mata um terço da população europeia. Era muita gente, matou um terço em 4 anos. Era muita gente. E ela demorou se dissipar. Ela demorou muito se dissipar. Tá? Porque o que prendia as pessoas a não dissipar a peste? Valores principalmente religiosos.
Tá? Não se pode enterrar um corpo numa peste bubônica. Tá? Não se tinha penicilina, antibiótico para combater um bacilo. Tá? Você tem que queimar o corpo, mas queimar o corpo numa cosmologia tão religiosa não era possível. Tinha que se enterrar para ir para o lugar. Se veio da terra, vai para a terra, né? Do pó, vindo do pó, voltarei. Isso mostra, pessoal, que começa um movimento de laicização da cultura. Esse movimento é importante que você entenda que mais para frente ele vai ter muito o que nos ensinar. Termos sociais. Vocês já sabem, a burguesia quebrou com a sociedade estamental. É uma classe que não está devendo para ninguém, né? Não tem servidão a ninguém, tá? E vai acabando lentamente com essas obrigações feudais. No mundo do trabalho, você tem a troca, né, substituição do trabalho servil pelo assalariado, né, o trabalho de vender a mão de obra, não de servir alguém. Tá? Principalmente isso vai ser maximizado com essa burguesia e com esse rei a partir de agora. Vende-se a mão de obra, né? Vende-se a tua força de trabalho dentro de um lugar, dentro de um ofício. Tá? Você não está mais preso a esse ofício, você não é preso a essa pessoa por uma obrigação de vida. E em termos culturais, nós já começamos a falar disso bem rapidamente. Agora, quando falamos de peste negra, você tem uma mudança no aspecto eclesiástico. A sociedade passa a não ser mais tão eclesiástica e passa a ser uma sociedade, começa a ser uma sociedade científica. Ou seja, os valores laicos vão começando a ser deixados de lado, né? E as inovações científicas ocasionadas pelo novo trabalho, pela concentração de dinheiro, pela concentração de produção, tá? Elas vão começar a tomar um lugar de destaque. Tá? A igreja não vai ficar para trás, tá, pessoal? Já que a burguesia é a grande protagonista desses avanços, os avanços científicos funcionam para organizar melhor a cidade, para criar novos instrumentos para novos trabalhos, para maximizar, para conter essas doenças e epidemias que podiam voltar a aparecer depois de um tempo, já que a peste negra foi uma mancha muito difícil de ser cicatrizada na Idade Média. A igreja vai começar também a investir nisso. Ela vai investir na criação de novos portos do conhecimento e de novas culturas, sempre com a chancela da igreja, a chancela do sagrado. Mas não há o que negar, as primeiras universidades da história, elas são de incentivo do papado, elas são financiadas pela igreja, são financiadas também pela burguesia, para suprir esse mercado de trabalho e para que a igreja também tentasse dar um aspecto religioso a esses novos trabalhos. Embora não seria assim que se configurou para o resto da vida, né? A primeira universidade do mundo, a Universidade de Salamanca, é de 1200 e alguma coisa. Depois vem as mais famosas, a de Oxford, a de Cambridge, e assim, de Canterbury e tal, todos esses lugares. E algumas na França também, principalmente. Mas é ali que rola o pontapé para a universidade, para os postos de conhecimento e para a ciência, para o mundo que vai começar a ser científico. Futuramente, pessoal, esse mundo científico vai tomar outras nuances, porque outros acontecimentos vão rolar ao redor dessa Europa que agora é comercial, como a formação dos países, dos Estados-nação, e também a invasão do Império Bizantino por islâmicos. Tá? A presença islâmica muito próxima, a evasão dos bizantinos para Roma e toda a formação dos Estados nacionais vão contribuir para que haja a maior mudança em pouco tempo do período medieval, né? Que é a mudança e a cisão do período medieval para o período moderno, ou seja, os três grandes pavilhões, os grandes, né, bastiões do início do mundo moderno, que são as grandes navegações, o renascimento cultural científico, as reformas religiosas e os Estados Nacionais. Mas os Estados Nacionais já tinha falado para vocês. Então, pessoal, é isso. A aula ficou um pouquinho longa, porque a aula é longa mesmo, tá? Espero que vocês tenham bem aproveitado e até a semana que vem. Falou!